bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Prêmio Mulheres do Agro, mas a primeira live desses 5 anos de prêmio. A gente está começando aqui uma jornada nesse Prêmio Mulheres do Agro 2022, esperando muito a participação de vocês desde já aqui nessa live. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos, porque é sempre importante a gente ter muita gente assistindo, engajando a participação das mulheres no agro, não só porque são mulheres, mas porque tem ali o seu reconhecimento, a sua carreira, todas as suas qualificações para serem premiadas, e é exatamente para tirar dúvidas sobre essas inscrições que a gente vai começar aqui a nossa live apresentando quem tem know-how para falar do campo, tanto porque é representante técnica de vendas e está ali com as produtoras no dia a dia, seja pela área do direito, seja por ser produtora, vencedora e entender como que é ali esse processo de fazer inscrição. Então, chega mais, a gente tem um tempo para sanar várias dúvidas. Então, se você já teve, já teve essa oportunidade de se inscrever, não conseguiu, não venceu, se você quiser, fique à vontade para mandar as perguntas aqui para o nosso chat, que a gente está com o celular aqui na mão e está de olho na participação de vocês. Vamos começar apresentando quem está aqui comigo nessa live, e mais uma vez, fiquem à vontade, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, então você mande as suas perguntas aí por todas as redes sociais e a gente está de olho. Bom, aqui do meu lado, vou começar a apresentar para vocês. A gente está com a Ticiane Figueiredo, ela é advogada, especialista em crédito agro e está dando uma força aí para muita produtora no campo que está com dificuldade na questão de documentação. Se você é uma dessas pessoas, então fica aqui, porque ela é a pessoa certa para tirar essa dúvida. Agora, enquanto produtora que já se inscreveu, venceu e sabe muito bem desses trâmites de inscrição, a gente está aqui com a Luciana Dalmagro. Ela é produtora rural, empreendedora e é uma das vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro 2020. E a gente também está com a Laura Landucci, ela é representante técnica de vendas da Bayer, está no dia a dia também com as produtoras, já disse aqui nos bastidores para a gente que está recebendo várias perguntas de como que se inscreve, se pode parar a inscrição no meio, se não pode. E tem várias perguntas acontecendo aí, pipocando nas redes, desde que a gente falou dessa live. Então, vamos começar, né, meninas? Eu queria agradecer a participação de todo mundo e, principalmente, já começar falando que, se não der para assistir a live inteira, tiver que sair, alguma pergunta eu não consegui ver direito, fiquei com dúvida, fiquem tranquilas que a gente vai conseguir, a gente vai deixar essa live gravada, você pode consultar quanto for necessário. Tice, queria começar com você, obrigada pela participação. E a gente tem muito essa questão das documentações, que são, às vezes, um bicho de 7 cabeças na hora de se inscrever. Queria, então, que você contasse um pouquinho desse seu papel enquanto embaixadora do prêmio na edição de 2022 e o que a gente pode dar um spoiler aqui da nossa conversa, nesse sentido de calma, que a documentação não é tão difícil assim, né? Não. Eu acho que para as produtoras que estão assistindo a gente, pensem assim, todo ano safra, vocês fazem financiamentos. É a documentação que vocês entregam no financiamento, até menos, né, do que vocês entregam no financiamento, é a documentação que vai ser trabalhada aqui para vocês fazerem um cadastro e a inscrição no prêmio. Então, acho que o meu papel aqui como embaixadora é facilitar isso. Me chamem nas redes sociais, vamos conversar aqui hoje para vocês se inscreverem, que eu quero ver a mulherada aí sendo premiada. É isso, muito bom. Vou passar então para a Lu, que teve essa experiência de se inscrever, de vencer. No caso, em 2020, nem teve o congresso presencial ainda, né? Então, agora para 2022, que o congresso, aliás, a premiação, depois os troféus são entregados ali durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui. No seu caso, então, 2022 é um acúmulo de comemoração presencial também, Lu. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Mari. Estou super feliz de estar aqui. Convite muito especial. E é uma honra ser embaixadora desse prêmio, porque eu sei muito bem o que esse prêmio significou na minha vida. Eu escuto muito, Mari, que as mulheres dizem, olha, eu não tenho uma história tão grandiosa para contar, o meu caso, né, meu case de inovação na fazenda não é algo tão grande, será que vale me inscrever? Gente, vale. Toda a história de todas nós mulheres é muito válida e merece reconhecimento. Então, a gente quer estimular vocês ao máximo
para se inscrever, para contar suas histórias, pequenas, médias ou grandes, tem espaço para todo mundo. E a gente se vê no congresso, com certeza que esse prêmio está acumulado, sim, viu, Mari? Pois é, eu imagino. E a gente vai ter a presença também da Laura, que é representante técnica de vendas da Bayer. Aliás, Laura, fala pra gente depois em que região que você atua, por favor. E eu queria ouvir um pouquinho como que é essa busca das produtoras mesmo em saber do prêmio, como que existe essa troca no campo. Mari, obrigada. Bom, eu sou representante da Bayer na região de Minas Gerais, em Patos de Minas. E eu tô aqui representando não só os colegas de campo, mas como também o time das nossas embaixadoras internas. E desde que a gente recebeu esse convite, a gente ficou muito contente e a gente tenta aí cada vez mais trazer os nossos colegas de time para trazerem os cases de produtoras que eles atendem, bem como as nossas clientes, que a gente acompanha no dia a dia, tá com elas e quer mostrar para elas a importância aí delas trazerem a história, não só para um possível reconhecimento, mas para elas perpetuarem aquilo que elas fazem já e serem inspirações para outras mulheres e quem sabe a cada ano que passa a gente ter mais pessoas se orgulhando aí do que trabalham a campo nessa missão tão importante que é alimentar todo mundo. Que legal, e é exatamente isso, a gente vê que o 5º ano do prêmio não chegou por acaso, né, porque é exatamente essa perpetuação, como você falou, das histórias, e as mulheres vão se sentindo cada vez mais engajadas de participar, né. Mas eu queria já então começar com as perguntas, e acho que é inevitável a gente começar falando dessa questão da documentação. Primeiro, é importante a gente falar que esse ano tem novidade, né, então a inscrição ela já não é feita mais como nos anos anteriores. Então, você, produtora que teve a oportunidade de se inscrever, não conseguiu dar continuidade na documentação ou não ganhou a edição anterior, fique à vontade, dá para se inscrever de novo, mas agora parece que facilitou, né, Tice? Conta pra gente que documentação que é necessária, o que mudou aí nessa etapa. Muito bom. Bom, para vocês aí que estão assistindo a gente, como é que vai ser o cadastramento, a inscrição? Ela vai ser em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa da documentação, né? Que todo mundo sente um pouco de dificuldade, mas como eu falei, é a mesma documentação que vocês usariam no financiamento. O que é importante aqui? Se você é proprietária ou possuidora, você precisa apresentar a matrícula do imóvel para atestar a propriedade. E se você está usando ali a terra em regime de posse, então um arrendamento, uma parceria, um comodato, acrescenta essa documentação, porque não precisa, muita gente acha que só pode ser a proprietária. Não, pode ser a possuidora também. E também a questão da gestora, né? Se você está fazendo a gestão daquela propriedade, não necessariamente sendo a proprietária, você pode acrescentar essa documentação. Então, basicamente, o core da documentação é a documentação de propriedade, que comprova a propriedade da área, o cadastro ambiental rural. Então, esses documentos cadastrais que qualquer imóvel rural no Brasil tem. E que, como você falou, já é utilizado ali no dia a dia para outras finalidades, né? A produtora acho que pode ter já pega o documento aí que vocês financiaram a safra verão e inclui aí no cadastro. É isso, recado dado. Agora, só para essa questão de documentação, como que é nas 2 etapas? Essa primeira etapa, a documentação precisa ser enviada inteira e uma segunda etapa são outros dados? Isso. Como são em 2 etapas até para facilitar, né? Então, primeiro encaminha a documentação. Tice, eu não tenho toda a documentação aqui na hora. Pausa, vai lá arrecadar o resto. Quando você concluir a arrecadação da documentação, você vai inserir. A segunda etapa, é a etapa mais gostosa, você vai contar a tua história. E eu sempre falo assim, como eu sou uma das coautoras do livro Mulheres do Agro, a gente contou a história ali de cerca de 50 mulheres e uma coisa que eu sempre falo quando eu encontro qualquer mulher, todas nós temos uma história inspiradora, né? Vocês podem ter certeza que alguém se inspira em vocês, né? O que vocês estão fazendo não é pequeno, porque não é pouca coisa alimentar o mundo. Então, assim, vocês têm uma história inspiradora, contem a história de vocês, o que vocês estão trazendo de inovação, de sustentabilidade, o que vocês estão fazendo pensando nos funcionários, tudo isso conta. Muito bom isso que você falou, né, de pensar no funcionário. Afinal, para relembrar aqui, ou para explicar para quem não conhece,
o Prêmio Mulheres do Agro, ele está sempre ligado a essa questão da gestão inovadora, com foco muito na sustentabilidade. E a Luciana pode falar aqui pra gente, porque muito do case que ela traz é dentro dessas vertentes todas de sustentabilidade, né? Econômica, social, ambiental. E tem produtora que às vezes fica com dificuldade exatamente disso. Eu tenho uma pequena propriedade, eu fiz algo que na minha cabeça eu acho que é pouco. E não é assim, né, Lu? Como que é? Ainda mais se você falando pra gente que tem produtora que acha que um case de sustentabilidade precisa ser uma coisa mega, precisa ser, né, alguma coisa em muitos hectares. Não é assim, né? Às vezes mudou a realidade da comunidade ali, já é um case bacana que dá para se orgulhar e contar, né? Com certeza, Mari. Às vezes alguma pequena mudança na gestão já tem um impacto tremendo em sustentabilidade. A gente conversava há pouco, às vezes uma mudança em gestão de pessoas, alguma prática que a gente traz ali para o nosso time, já tem um reflexo muito grande. Isso é sustentabilidade. E o que eu acho muito legal, olhando para o meu caso, é que no ano que eu ganhei, 2020, foi um ano muito crítico na minha vida, em que eu estava começando com esses projetos de sustentabilidade. E eu sempre me perguntava, gente, será que eu estou indo para o caminho certo? E aí veio o prêmio e me mostrou que sim. E aí eu percebi que quando eu sentei para escrever minha história, na verdade eu já estava escrevendo parte do meu futuro. Me serviu como reflexão aquilo tudo. Então, meninas, mulheres, indico fortemente, tirem esse tempo, façam essa reflexão sobre tudo que foi feito. E eu tenho certeza que vai ser, no mínimo, um exercício muito valioso para a vida de vocês. Inclusive fica aqui enquanto você está assistindo a live, já vai, você abre a segunda aba aí e vai lá, www.premiomulheresdoagro.com.br, porque a gente vai conversando, mas também, se der para ir lendo, já ir baixando o formulário, é praticamente um preenchimento a 2, 4, 6, 8, 10, 12 mãos, né? Vamos fazer coletivo para que isso realmente chegue em mais mulheres. Laura, eu queria saber se você ouve isso no campo de produtoras que também acham que não tem nada para contar, assim, mas mais do que isso, como que você, enquanto representante técnica, consegue se aproximar dessa produtora e mostrar para ela que ela tem sim o que falar? Com certeza, a gente escuta demais. Às vezes eu penso que é uma coisa que nós mulheres carregamos pelos desafios que a gente tem, né? De fazer bastante, mas achar que não fez o suficiente. Então eu já escutei, isso não é pra mim, mas o que eu fiz é o que devia ser feito, e não reconhece aquilo que faz. Então acho que fica no nosso papel como pessoas de fora, mostrar como aquelas agricultoras são admiradas. Elas são influenciadoras na região delas, não porque elas sobem todo dia em algum palco para falar alguma coisa, mas porque pessoas que estão ali admiram elas, seguem manejos que elas têm. Então é bem legal a gente que vai fazer visita, que troca uma ideia uma vez por semana, a cada 15 dias, levar para elas a importância desse movimento que elas fazem, a importância delas contarem essa história. Muito bom. Inclusive, isso me faz lembrar que outra novidade do prêmio esse ano é a indicação, porque enquanto a gente sabe que tem muita mulher que tem a proatividade de escrever, também tem essa parcela que fica ali tímida, desiste, não tem aquela não se sente impulsionada. E aí veio essa ajudinha a partir desse ano que a gente consegue indicar produtoras. Tícia, queria voltar para você. Então, é possível? Você consegue explicar um pouquinho para a gente como que é essa indicação, que eu acho que faz toda a diferença, inclusive, Sim, né? Eu acho até que é interessante essa questão da indicação, por isso que você falou, né? Muitas mulheres que não acham que a história delas é importante e tudo mais, vão ser indicadas e vão perceber que sim, a história delas é importante, mas eu acho que é legal também como a indicação já é uma forma de reconhecimento, se a gente parar para pensar, né? E é super simples, vocês entram lá no site, vai ter uma aba de indicação, vocês colocam o nome da produtora, o e-mail, acredito que uma rede social para contato, para o pessoal vai entrar em contato com ela para estimular ela a fazer a inscrição, e aí ela vai entrar com a documentação, vai contar a sua história. Então eu acho que isso é muito importante para a gente pensar. Se vocês olharem para o lado, façam um exercício. Pensem em 3 mulheres que são sensacionais. Já entrem aí e já indiquem elas. É isso. Inclusive,
dá para indicar no site, é isso que a gente quer, porque já está ali pertinho do formulário, mas também acho que fica super convidadas aí, ficam super convidadas aquelas que querem marcar no Instagram também, né? Sim. A gente tem vários posts aí, tá no Instagram da Bayer, da BAG e da Globo Rural, as diferentes informações aí sobre o prêmio, então também fala um pouquinho no WhatsApp, fala um pouquinho nas redes sociais em geral, no Instagram, até a gente conseguir esse movimento, né? E, aliás, uma das coisas que eu queria perguntar é isso. Tem mulher que a gente sabe que se inscreveu, mas que parou. Tem um índice ali de inscrição, de inscrições que não foram concluídas, né? Dá para retomá-lo, essa inscrição? Quem se inscreveu, mas não foi adiante, consegue participar esse ano de novo? Sim, Mari, super novidade esse ano. Além de ter o processo de indicação, como a Tice nos contou, as mulheres que também já se inscreveram em edições passadas podem resgatar essa inscrição e fazer algumas novas considerações, porque a gente entende que nesse período, né, 1 ano, 2 anos depois, teve mudança também na gestão, então a mulher pode completar. Eu acho que são 2 novidades muito boas que, inclusive, facilitam muito o processo. Então, tanto inscrições que não estavam completas podem ser retomadas, quanto mulheres que completaram, mas que não foram contempladas como vencedoras, podem, esse ano, tentar novamente, Mari. Muito legal. Lembrando, de novo, que é importante, não precisa preencher tudo de uma vez só, até porque agora tem essas 2 etapas e a ideia é fazer, né, essas 2 etapas de forma calma, tranquila. Primeiro a parte da documentação, depois a parte de contar a história. Se precisar salvar, parar, depois submeter o arquivo, tá tudo bem, né, Laura? Acho que isso é uma coisa que é importante a gente deixar bem claro. Não precisa ter pressa, não precisa se afobar para se inscrever. Faz com carinho, porque no final das contas nada mais é do que você tá contando a sua história e tá revendo, né, esse processo, como você mesmo falou, né, Lu? Laura, queria voltar com você para essas dúvidas que a gente ouve da própria fazenda, assim, né? A gente sabe que tem produções aí, tem propriedades que tem mais de uma mulher à frente da gestão. Como que é isso no campo? O que vocês têm falado para ela? Quem que pode mesmo se inscrever? São as gestoras, né? Não são também funcionárias. Isso é importante deixar um pouquinho claro, né? Perfeito, Mari. Inclusive, eu gosto de ressaltar o seguinte: a inscrição ela é única. A gente entende que às vezes temos até 2 gestoras, né, ali no front, mas a gente pede que o case seja inscrito apenas para uma, porque o prêmio ele é individual. E aí a gente busca pedir para que a idealizadora daquela ideia, a mãe ali daquela ação, seja a inscrita. Mas eu tenho certeza que dentro de uma propriedade, se a gente for conversar ali, a gente tem alguns cases de sustentabilidade, não só um, para então poder estar escrevendo essas 2. Muito legal. E nada impede também de a outra gestora, né, a par ali, vir para São Paulo acompanhar o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, normalmente, fazer parte desse prestígio da entrega de troféus, torcer, indicar, né? Toda essa torcida também faz muita diferença durante o prêmio. Inclusive, uma das dúvidas que a gente viu surgindo aí ganhei o prêmio, mas na agenda ali, eu tô no meio de uma colheita, tô no meio da safra, tô no meio de um planejamento, não consigo vir para São Paulo. Perco o prêmio, sou desclassificada ou não? Fica tranquila que o troféu chega em casa, Tice. Chega em casa, mulheres, mas seria muito bom ter vocês lá no congresso com a gente. É uma troca de energia muito incrível, vocês conhecerem as outras mulheres que ganharam, que passaram por essa jornada. Eu acho muito importante também essa visibilidade, esse espaço que o congresso dá para vocês. Porque eu sempre gosto de falar, né, quando a gente discute assim, as mulheres precisam de voz. Eu sempre falo, as mulheres têm voz. O que elas precisam é de espaços para falar e pessoas dispostas para ouvi-las. E o prêmio, junto com o congresso, traz esse combo. Então seria muito bom ter vocês lá, mas se vocês realmente não puderem receber o prêmio presencialmente, vai chegar em casa. Mas é bacana a gente falar, inclusive, que as vencedoras vêm para São Paulo com uma ajuda, assim como, né, a premiação também não é
apenas o troféu, ele não se resume no objeto, mas sim em toda a experiência de vir para o Congresso, né? Então, as realizadoras Bayer e ABAG, elas ajudam nessa vinda para São Paulo, para quem é de fora, né? Sim, elas ajudam, né, na vinda, até porque é um deslocamento, né, às vezes dependendo da região é um custo elevado, então tem tudo isso. Mas também eu acho interessante depois, acho que a Lu falar aí dos prêmios, né? Que cada uma ganha, porque também é muito interessante isso. Ótimo, então vamos passar para essa parte, porque é uma parte importante também. A documentação é importante, contar a história é importante, e se vencer, a premiação é importante também, né, Lu? Eu diria que é a melhor parte, né? Bom, então, para as primeiras colocadas de cada tamanho de propriedade, pequena, média e grande, a premiação é uma viagem técnica nacional, 200 mil pontos no Impulso Bayer, a Universidade Fieldview e a Jornada de Conhecimento. Para o segundo lugar, são 150 mil pontos e também a Universidade e a Jornada. E para o terceiro lugar, de cada tamanho de propriedade, são 100 mil pontos e a jornada também e a universidade. E fora que estar no Congresso com toda essa mulherada incrível para a gente poder bater muito papo, dar muita risada e comemorar, porque realmente quem ganha com isso tudo somos todas nós mulheres. Muito bom, muito bom. Aliás, eu queria só que você continuasse explicando, então, o que te trouxe de benefícios o prêmio? Porque é importante a gente falar também que, claro, brincadeiras à parte, é muito legal o troféu, todo esse reconhecimento, todo esse apoio técnico com viagens, com universidade, mas depois, até nos bastidores, o que acontece é muito maior, né? Trazer todo esse reconhecimento de um prêmio nacional, isso faz toda a diferença no dia a dia, na gestão, com os funcionários dentro da fazenda, lidando ali com fornecedores, como que isso mudou a sua vida no dia a dia mesmo, na lida, na gestão? Legal, Mari. É um baita reconhecimento. Eu digo que foi assim a cereja desse bolo que é viver a produção rural, poder ter essa experiência e poder trabalhar com sustentabilidade. Então, me trouxe um gás muito grande de me mostrar, olha, Luciana, vai que esse é o caminho certo. Fora a rede de contatos maravilhosa. Estamos aqui hoje entre amigas, conversando, trocando ideia, trocando figurinha, por conta do prêmio. Então, eu acho que de tudo, para te falar a verdade, o mais valioso é isso, é a grande rede de conexão que se forma depois de um reconhecimento desse tipo. E é muito legal, porque durante o congresso, ou até mesmo nessas oportunidades das lives que a gente teve durante a pandemia, as conexões, elas se tornam reais, né? Gente do Paraná indo ver como que é o plantio no Mato Grosso, gente do Mato Grosso indo conhecer Bahia, indo para o norte, indo para o sul. É uma rede que depois se perpetua, vira mais do que grupo de WhatsApp, inclusive, né? Eu queria... A Lu comentou agora dessa questão, principalmente falando do Fieldview, né? Mas e se a produtora que estiver assistindo a gente não for cliente Bayer? Ela pode participar, Laura? Com certeza, ela não só pode como ela deve. A Bayer e a BAG, elas, né, são as instituições que têm essa iniciativa aí do prêmio, mas é um prêmio para agricultoras. Independente de qual é a relação comercial que ela tem com qualquer empresa que seja, e também da área de atuação dela. Então a gente costuma ver bastante, né, as meninas que trabalham com grãos, com hortaliças. Fica o meu convite também para incentivar as meninas da pecuária. Vamos participar, vamos inscrever. Quem lembrou de alguém, faz igual a Mari falou, aproveita e já vai lá e indica pra gente, pra Bayer entrar em contato aí e realmente prospectar essas inscrições. Muito bom, porque a gente tem são 3 vencedoras em cada categoria, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, em pequena, média e grande propriedade. Então, todo ano são 9 mulheres contempladas, mas ainda chega uma enxurrada de inscrição e de história gostosa que dá vontade de conhecer pessoalmente, de ir na propriedade. Então, acho que é isso que é legal também. As histórias que às vezes não chegam a serem premiadas, elas não são invalidadas, muito menos invisíveis. Ela passa por toda uma questão de comissão julgadora. Eu acho que é importante um pouquinho a gente explicar isso, né? Acho que a Tice pode falar um pouquinho em relação a essa questão. Como que é a escolha? Essas histórias, esses
esses formulários, eles são preenchidos, eles chegam em algum local que as pessoas realmente leem e depois tem toda uma peneira, todo um julgamento. Sim. É sério o critério, né, Tícia? Então, como eu falei, como a inscrição é em 2 etapas, são 2 etapas também de análise, que o comitê, né, de análise aí, que são profissionais do mercado, vai verificar primeiro se abrange todos os critérios, né, tem a documentação, tem o case inovador, está trazendo a história, e aí depois também vai analisar as histórias e fazer a escolha. Então é um processo bem sério e com players aí reconhecidos no mercado, que vai olhar tudo, porque a gente sabe que todo mundo escreveu lá, fez com carinho, né? Contou a história com carinho, teve todo aquele processo, né, Lu, também de trazer aquilo, então também é analisado com carinho. E eu acho assim que deve ser desafiador para o pessoal escolher só 3, porque deve vir muita história, muito incrível. Eu falo isso porque no livro também, quando a gente escreveu, depois quando eu rodei Brasil, eu falei, meu Deus, eu precisaria escrever uma enciclopédia se eu quisesse trazer todas as mulheres incríveis aí. Então, acho que é isso. E é muito importante isso que a Laura falou, né, de trazer mulheres de diversos cultivos, diversas criações. A gente acaba olhando muito no dia a dia, às vezes, propriedades que são mais voltadas a commodities ou até mesmo hortaliças que estão ali mais na mesa do consumo do brasileiro, mas eu me lembro muito bem que a gente tem vencedora do prêmio que atua em aquacultura, né? Então, assim, criação de camarão, de ostras, a Márcia, se eu não me engano, lá da Primar Aquacultura. Temos já um histórico de vencedoras de flores. Então, é isso, né? Assim, acho que essa pluralidade que o prêmio busca é exatamente buscando vocês, que estão em propriedades pequenas, em propriedades afastadas. É claro que é importante a grande propriedade, é claro que é bom a gente contar a história de sustentabilidade, de gestão inovadora de diferentes formas. Mas, às vezes, é difícil a gente acessar histórias tão particulares, peculiares, assim. Então, é muito bom ouvir e ler histórias, assim, de pêssego, né? Assim, de cultivos que talvez a gente não tenha no dia a dia e que certamente são de brilhar os olhos. Sim. Também, né? Até, Mari, uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala são pequenas proprietárias, mas grandes produtoras. Sem dúvida, pequena propriedade, sempre, né? Falando do terreno e não da capacidade. Até quando a gente estava até mais cedo falando do cacau, né? Cacau é pequenininho, né? O café também, as áreas são pequenas, mas fazem um trabalho incrível, né? De sustentabilidade, sequestro de carbono. Então, se vocês estão ouvindo aí, né? Já pensem, poxa, então eu sou do agro? Sim. Sim, estão sendo contempladas na premiação. As estufas, toda a produção em estufa. Sim. A gente viu também um caso de produtora das mudas. De mudas. Sim. Lá em Minas, Laura, como que é essa dentro do que você atua? Claro, você está mais dentro do café, você está mais dentro da pecuária. O que está dentro do seu dia a dia? Assim, queria entender para a gente dar esse recorte, mas lembrando que é isso, é nacional, pequena, média, grande propriedade, todos os cultivos, para tentar ser o mais contemplativo possível, né? Olha, eu brinco que Minas é o Brasil em miniatura. Lá a gente vai ter de tudo. Vai ter região que tem a parte de produção de peixe, que era a região que eu ficava antes, que era no sul de Minas. Chegando em Alfenas, você já vê ali as raias com as fazendas ali não marinhas, porque ali é rio, né? Mas de peixes. E agora eu tô na região de Patos de Minas. Lá eu fico focada com os agricultores para soja. Porém, a gente tem os agricultores de soja que tem café também, que tem algodão ali no Alto do Paranaíba também. É bem lindo passar por lá e ver aquelas áreas que normalmente estão verdes, branquinhas e lindas. A gente tem bastante ali o pessoal do hortifruti também. A gente tem bastante olericultor com batata, tem produtor de alho. Então, graças a Deus, estou numa região com uma diversidade muito grande e ali a gente consegue explorar. Por mais que não sejam nossos parceiros, é o parceiro do nosso colega, do pessoal da produção de semente, e aí a gente vai fazendo contato aí para escutar um pouquinho a história de cada um e incentivar para o prêmio. Uhum. E eu queria entender um pouco como que é a participação dessas mulheres dentro dessa região em que você atua, de Minas, e como que os homens interagem um pouco com isso, porque é importante a gente lembrar que os homens que estão assistindo, inclusive a gente espera que
que eles estejam aí do outro lado da tela. Inclusive, vocês são super convidados para fazer essa parte da indicação, né? Sim. Que eu acho que essa novidade é bem legal esse ano. E ajudar o pessoal, né? Eu até brinco assim com as produtoras. Você viu um RTV lá, puxa, ó, vem aqui. Você não quer que financie? Vem aqui me ajudar a preencher o formulário de inscrição, né? Puxa para ajudar. Pois é, eu queria entender como que é isso, assim, se você vê esse avanço no campo dos homens e das mulheres, não em locais de competição, mas sim de realmente contribuir, né? E por que não contribuir com um reconhecimento legal como esse, como o prêmio? Mari, eu tenho visto uma evolução muito bacana a respeito desse assunto. É lógico que a gente ainda tem alguns desafios. A gente tem ainda uma cultura que define um pouco do que a mulher pode ou não pode e até onde ela pode ir. Mas eu fico muito feliz, até porque uma das ganhadoras do ano passado, ela da região de Patos de Minas. Então, a gente vê como as mulheres têm tido mais abertura para trazer ideias, trazer inovações, e a gente tem visto como isso está sendo reconhecido. Como aquilo que você não podia dar palpite, porque estava ali na gestão de homens darem a palavra final, tem sido acatado e tem sido reconhecido como benefício para o negócio, né? Não é só a questão da inclusão e diversidade, mas em números a gente tem esse ganho aí. Quanto mais diversa a gente tiver escutando pessoas e colocando os planos em ação. Muito legal. Inclusive, Tícia, isso era uma coisa que você estava falando aqui nos bastidores também, né? Essa questão de incentivar que as mulheres tenham seu lugar de fala em diferentes áreas, inclusive no direito, né? Eu queria que você compartilhasse isso com a gente, porque a gente sabe que você tem esse reconhecimento por ter escrito o livro, por ser uma das autoras, e também dentro da sua atuação mais direta, que é o direito. Como que é isso? Como que é estar no meio de um setor que a gente ainda sabe que é majoritariamente masculino, mas que está cada vez mais se abrindo até onde a gente vê? Eu brinco que quando eu não escolhi o agro, né, o agro que me escolheu, mas aí eu entrei no combo mais difícil, né, que é o direito e o agro, que os dois são predominantemente masculinos, tem toda uma complexidade, mas uma coisa que eu percebi, Mari, na minha jornada era assim, tinha muita mulher, sempre teve muita mulher. Tanto que quando a gente escreveu o livro, foi justamente para desmistificar, porque tinha saído uma notícia na mídia, assim, as mulheres começaram no agronegócio. A gente, quê? Como assim, né? Então, assim, tinha muitas mulheres. A questão era, elas não eram reconhecidas e elas não tinham a oportunidade de assumir cargos de liderança. E no direito é muito isso. A gente pega as estatísticas da OAB, tem muita mulher, muito mais do que homem, acho que mais de 60%, mas quando chega nas sócias é menos de 5%. Né? A pirâmide vai afunilando, então essa era a grande questão. E aí eu acho que quando a gente começa essa discussão no agro, da representatividade, das mulheres à frente, né? Eu lembro que quando saiu a estatística das mulheres da pecuária, que o pessoal achava que era predominantemente masculina, e ela tem muita mulher à frente da pecuária, o pessoal, nossa, mas como assim? Né? Então eu acho que é a questão dos dados, né? A importância de trazer esses dados e de mostrar, não estamos necessariamente discutindo a quantidade de mulheres, tem muitas e muitas são competentes. A gente está discutindo a possibilidade de ocupação desse espaço e a visibilidade e o reconhecimento, que eu acho que até o prêmio entra nisso de novo, porque é importante, né? Você no início falou uma questão das mulheres se acharem que não estão fazendo muito, né? Aqui a gente entra muito quando vai conversar com as produtoras, não estou fazendo mais que obrigação, né? É aquele negócio, eu preservo porque é obrigação, eu sou sustentável. Não, você está fazendo muito. E agora você está sendo reconhecida por isso. Isso é muito bonito. Isso é muito legal. E me lembra, inclusive, uma fala da Lu numa live que a gente teve, acho que em 2020, que é o quanto que o prêmio conseguiu com que você tivesse uma maior aceitação, talvez, dos próprios funcionários. Como que isso mudou? Assim, não que eles não te aceitassem, mas realmente traz uma chancela de que, olha, eu estou fazendo certo. Não é porque eu sou mulher, é porque eu realmente estudei para isso e no final das contas todo mundo ganha, como você falou, né? Claro, é um super reconhecimento, Mari, isso sem dúvida, e ele reflete, além de refletir internamente em nós mesmas, reflete nos nossos times, isso sem dúvida, eu senti isso claramente. E eu vejo que, linkando com o que a Tice falou, às vezes nós já estamos ali na posição de liderança, mas a gente não se vê como líder. É tão maluco isso, né? A gente está com o poder de decisão de compra, a gente está com a decisão estratégica, enfim, né? Às vezes com as pequenas decisões.
mas a gente não se vê como líder. Então parece que tem que vir realmente alguém e falar, olha, você está preparada, continua, né? Então eu acho que o prêmio foi muito isso na minha vida também, de me mostrar que essa jornada é a que eu tenho que seguir, que eu estou sim preparada. Claro, com muita humildade também para reconhecer os meus desafios, os pontos que eu tenho que melhorar, mas que pelo menos na jornada correta eu estou, Mari. E é uma coisa importante é exatamente essa questão da troca, né? Porque quando a gente sabe, às vezes até da própria vulnerabilidade que a gente tem ali, a partir do momento que você conhece alguém, que você sente a vontade para falar a respeito, para trocar, para conhecer, para, né, acrescentar, é aquilo, né? São resultados imateriais do prêmio. A gente está avançando super na live, está super rápido aqui, e se deixar a gente vai conversando a perder de vista, mas ainda está tempo de você mandar a sua pergunta. Então, se você tiver algum questionamento sobre a inscrição do prêmio que ainda não foi respondida aqui, fique à vontade, a gente continua de olho aqui nos comentários das redes sociais. Mais uma vez, se você pegou a live andando, ou, né, não conseguiu olhar o comecinho, não conseguiu ficar até o final, fica tranquilo que ela vai ficar gravada nas nossas redes sociais, da Bayer, da BAG, da Globo Rural, para você ter vários canais de como, né, ter essas dúvidas sanadas, se inscrever se você for uma mulher apta para inscrição ou indicar alguém que esteja aí à altura de ser indicada, que a gente sabe que tem muita história legal, muita mulher que vale sim a pena a indicação. Mas seguindo aqui para o nosso encerramento, eu só queria retomar então, Tice, essa questão da documentação ainda, né? A gente ouve algumas produtoras falando dessa complicação e que a gente já falou aqui que não é complicado, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas se a produtora tiver alguma dúvida na etapa de inscrições, ela pode acessar algum canal, ela pode procurar vocês que são embaixadoras. Sim, claro. Como que essa troca que a gente está tendo aqui na live não acaba aqui, né? Não. A função das embaixadoras, inclusive, é levarem a mensagem adiante. Eu acho que tem um canal lá no site, a Bayer vai disponibilizar alguém para tentar ajudar, mas tem a gente também, então acessem, né? Eu, as meninas. Como eu falei, pega o pessoal aí do campo, pega a Laura, vocês verem a Laura aí nos eventos. Peraí, Laura, vocês já pegam ela e tirem as dúvidas, mas no final é a documentação básica que vocês usariam no financiamento, é comprovar a posse e propriedade do imóvel, é trazer o cadastro ambiental rural, então é essa documentação que vocês já estão acostumadas. Eu queria até, Mari, aproveitar e falar um negócio, porque eu lembrei do primeiro ano do congresso, que teve a pesquisa, foi uma das primeiras pesquisas, e tinha um questionário que falava assim, se a mulher era a gestora. E muitas falaram que não. E aí, quando eu conversei com a pesquisadora, e ela falou, não, elas falavam que não. E a gente perguntava, tá, mas o que você faz? Né? Ela, não, eu só ajudo na gestão de pessoas e no financeiro. Só isso. Só tudo isso. Então eu queria trazer isso porque assim, se você só ajuda no financeiro e na gestão de pessoas, você é uma gestora, né? Parabéns, você é uma gestora. Então, né, abrace isso, vista essa camisa, você pode participar do prêmio, né? Então eu acho que esse é um primeiro ponto. E aí é só trazer a documentação da propriedade. Pense que a documentação é para comprovar a propriedade na qual você está fazendo a gestão, né? Então acho que isso é importante. Se você é a proprietária, a possuidora ou a gestora dessa propriedade, a documentação vai ser a mesma de um financiamento, até menos e um pouco mais fácil. E acreditem, eu cuido de financiamento, então é mais fácil que um financiamento. Acreditem na vossa experiência. Lu, passando então para uma última pergunta para você, como que funciona esse processo de avaliação das vencedoras que a gente já falou aqui? Queria que você repetisse só para ficar mais claro, mas como que é também, depois que você se inscreveu, que você mandou o formulário, quem que entra em contato? É por e-mail? Como a produtora ela não fica no escuro também, né? Mandou e fica sem notícias de nada. Existe um acompanhamento ali, né? Sem dúvidas, Mari. Bom, tem uma comissão julgadora, como a Tice já contou pra gente, super técnica, com um pessoal muito capacitado do mercado, que analisa inscrição por inscrição e primeiro entende se cumpre todos os requisitos para ser válido. E depois disso, avalia conforme os requisitos do edital e começa a avaliar quem vão ser as vencedoras. E uma vez isso decidido, o time de comunicação do prêmio entra em contato
com nós, com as produtoras que se inscreveram, e diz que, olha, você está na final. E é uma ligação muito boa de se receber, pessoal. Pois é, para viver isso, só se inscrever, só né? Se inscrever. Para saber. Eu acho que é bem melhor do que para o financiamento, viu, Tia? Se é o mesmo documento, eu vou para o prêmio. E no financiamento a gente não liga, você está na final, né? Não tem provavelmente a ligação para você não foi aprovada. Aqui no prêmio é diferente, mas de novo, se você ficou curiosa de ter essa experiência, só se inscrevendo para saber, para concorrer. E terminando então essa leva de perguntas aqui para nossa audiência, eu vou passar para a Laura, porque enquanto RTV, então, as suas produtoras, né, mas as produtoras que têm os representantes e que querem participar, como que funciona? Eles podem tirar dúvidas com vocês, com os representantes técnicos, vocês ajudam nesse preenchimento dos documentos, como que realmente podem contar com essa presença no campo que é tão importante? Claro, com certeza, se vocês conhecerem algum representante da Bayer, procurem eles para tirar as dúvidas. Talvez nem todos estejam ali aptos a responder todas as dúvidas, mas existem as embaixadoras internas. Então, eles podem estar procurando a gente ou até mesmo estar indicando o nosso contato para vocês. E aí, com isso, a gente tira qualquer dúvida que seja. A gente pode acompanhar aí o preenchimento da inscrição, tá ajudando no que for preciso. Se isso for um empecilho para estarem realizando a inscrição, agora não é mais. Nos procurem que a gente está à disposição. Muito bom ouvir isso. São várias mensagens de coragem e não é por acaso que esse prêmio está chegando no 5º ano consecutivo, independente de pandemia ou não. Os reconhecimentos aconteceram, os troféus chegaram em casa. Se você ficou curiosa, vai atrás também de outras reportagens, vai atrás das histórias que já foram reconhecidas. Tem vídeos no YouTube lindos sobre algumas das histórias. Vale a pena se inspirar para se inscrever. Então a gente vai terminar essa live por aqui, pelo menos essa primeira live do Prêmio Mulheres do Agro 2022. Mas de novo, ficou com dúvida? Olha esse timaço aqui, são algumas representantes das embaixadoras do prêmio, mas você tem outras embaixadoras que também, se você procurar ali as informações do prêmio, tem uma lista, vai atrás no Instagram, vai atrás, porque elas estão aptas para ajudar, para que as inscrições aconteçam, mas mais do que isso, para que essas histórias sejam contadas e reconhecidas. É isso, meninas. Obrigada, Tice, Lu, Laura. A gente conta com vocês para as inscrições, conta com vocês para engajar as inscrições e quem sabe a próxima que vai estar aqui do lado, trocando essa ideia, conversando, é você. Então, a gente está ansiosa para te conhecer. Até lá!